Romanos capítulo 1, vamos ler o verso 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu santo nome mais uma vez pelo privilégio de podermos estudar as suas santas escrituras, a palavra que o Senhor deixou para ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que hoje o Senhor nos dê condições, meu Deus, de expor de forma clara e vívida a epístola de Paulo aos Romanos, que é uma epístola tão importante, que é uma das epístolas mais teológicas que existe em toda a Escritura, e todos nós precisamos aprender muito com essa epístola, que tem tantos pontos difíceis de entender. Que o Senhor, pelo teu Espírito, abra nossa mente, nosso coração, para nós compreendermos essas palavras e para que essas palavras possam transformar o nosso viver, transformar o nosso relacionamento com o Senhor, de maneira a nós vivermos para glorificar o teu santo nome nessa terra, sermos cada vez mais santos, entendendo de forma completa como operou a justificação nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós terminamos as duas primeiras divisões, a primeira divisão do Novo Testamento, dos 27 livros de Mateus a João, que é a parte dos Evangelhos, terminando a segunda divisão de todo o Novo Testamento, que é o livro de Atos, que é considerado um livro histórico, e agora nós iniciaremos a terceira divisão, que essa divisão é classificada como as Epístolas Paulinas. Ela vai da Epístola de Paulo aos Romanos até da Epístola de Paulo a Filemon. Essa carta de Paulo, essa Epístola de Paulo aos Romanos, é considerada por muitos como a carta magna da fé cristã. Carta magna é a carta maior, a carta suprema, a carta de maior importância. No direito, a carta magna é considerada a Constituição. Muitos juristas dizem, quando vão se referir à Constituição, como a carta magna. E muitos teólogos consideram a Epístola de Paulo aos Romanos como essa carta magna. Ela foi escrita por Paulo após ele escrever a Epístola aos Gálatas, aos Tessalonicenses e aos Coríntios. É a maior epístola do apóstolo Paulo. E ela representa o pensamento teológico maduro de Paulo e uma apresentação completa do Evangelho. Nenhuma outra carta do apóstolo Paulo tem uma apresentação tão completa e tão bem descrita do Evangelho como a Epístola de Paulo aos Romanos. Muitos influentes teólogos e líderes cristãos dos séculos passados foram convertidos enquanto estudavam essas cartas. Nós temos exemplos claros disso, de homens que contam o seu testemunho, que tiveram seus olhos abertos enquanto estavam estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Dentre eles nós podemos citar Agostinho, podemos citar também Lutero, que quando estava estudando sobre a justificação pela fé, Agostinho também, e também John Wesley. Muitos, inclusive, têm sido conduzidos atualmente à fé cristã através de uma série de textos que são usados como base para todo evangelismo e que são considerados por muitos como a estrada romana. Começa ali com Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Passa por Romanos 5:8,
mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Passa depois por Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E termina com Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esses 4 versículos aqui são considerados então a estrada romana. Se você não sabe o que pregar, se você usar esses 4 versículos, você já resumiu todo o evangelho, falando primeiro da depravação, da morte do homem no pecado, depois da morte de Cristo pelos pecadores, da consequência final do pecado que é a morte, e como que vai ser salvo, que é Romanos 10, confissão de Jesus pela boca e crer no coração. O título dessa carta, é óbvio, agora nós passaremos para cartas que o título passa a ser muito óbvio. Epístola de Paulo aos Romanos. Depois nós vamos ter Epístola de Paulo aos Coríntios e por aí vai. Então o título é no grego aqui, no língua original, quando foi escrito Romanos, o grego se pronunciaria pros Romanóis, que significa para os romanos. Esse título aqui é facilmente justificado nesse preâmbulo, nesse prefácio que nós lemos, nessa saudação inicial que nós lemos. Porque Paulo vai falar no verso 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então Paulo está se referindo a uma igreja, a cristãos que estavam morando nesse momento em Roma, e ele vai então enviar essa carta para eles. A autoria, quem é o autor? Está muito claro quem é o autor. Paulo já inicia a carta dizendo, Paulo, servo de Cristo, no versículo 1, para quem? No verso 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então é Paulo escrevendo essa carta para os que estão em Roma, portanto é Paulo o autor da carta. Paulo ele não escreveu essa carta de próprio punho. Como vocês sabem, muitas vezes Paulo não escreve as suas cartas de próprio punho. Quando ele escreve de próprio punho, ele mesmo escreveu a carta manuscritamente, ele escreve muitas vezes nas suas cartas que ele escreveu, não, eu de próprio punho. Essa não. Essa ele usa um amanuense ou um escriba. Quem que era um amanuense ou escriba? Era uma pessoa responsável, um especialista na escrita, um erudito, que provavelmente Paulo ditava a carta e esse homem ficava escrevendo. Eram pessoas na época que tinham uma capacidade de escrita mais rápida. E Paulo inclusive escreve e fala inclusive o nome desse amanuense. É muito difícil Paulo fazer isso nas suas cartas, mas em Romanos ele faz isso. Esse amanuense se chama Tércio, e ele vai ser referido por Paulo no capítulo 16, no verso 22. Paulo escreve essa carta provavelmente no fim da sua 3ª viagem missionária, que acontece ali entre o final de 55 depois de Cristo e os primeiros meses de 57 depois de Cristo. Não tem como nós fixarmos uma data precisa, mas provavelmente foi nesse intermédio, entre 55 depois de Cristo e os primeiros meses de 57 depois de Cristo, ou seja, depois de 55 a 57 anos depois da morte de Cristo, que Paulo vai escrever essa carta aos Romanos, no momento de intensa perseguição que eles estavam sofrendo. Para quem é destinado? Eu já disse, para os cristãos que estão em Roma. E essa igreja de Paulo em Roma, ela era composta por judeus e gentios. Mas o capítulo 1, verso 13, aqui, que diz, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propôs a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Isso significa provavelmente que a maioria do grupo, da composição da igreja de Roma era gentios. Também tem uma exortação de Paulo no capítulo 11, verso 13 ao 24, que Paulo vai falar para os gentios não se orgulharem. Esses são indícios de que provavelmente essa igreja de Roma era composta na maioria pelos gentios. Qual é o tema, o grande tema do apóstolo Paulo nesta epístola? O tema é a salvação
somente pela graça, especialmente justificação somente pela fé e a imputação da justiça de Cristo a todos os que creem. Paulo vai ensinar, o tema central de Paulo na carta, na epístola de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Inclusive é o tema central no Evangelho. É importante que você preste muita atenção, porque essa carta de Paulo é uma das mais difíceis para nós explicarmos. E se você perder um pouco do rumo que eu vou dizer aqui, você vai perder toda a carta. Então você precisa prestar muita atenção. E eu vou tentar ser o mais claro e simples possível, apesar de toda a complexidade que a epístola já tem. Então Paulo está ensinando aqui as pessoas que a salvação vem pela graça, não é pelas obras da lei, não é por algo que o homem ou com alguém possa ter feito, não é alguém que tem uma dívida não é alguém que Deus tem uma dívida para com essa pessoa, então ele concede a salvação. Não, a salvação é pela graça, não foi por algo que os seres humanos, os judeus ou os gentios fizeram, mas foi por algo que Cristo fez, foi por algo que Deus planejou para que Cristo executasse, e então os judeus e gentios podem usufruir dessa graça. Qual o objetivo? Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta para firmar a confiança de todos os cristãos, e principalmente dos que estão em Roma, na justiça de Deus imputada somente por meio de Cristo. E também para preservar a graça de Deus em sua forma mais pura. Por quê? Se você passa pelas cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo, quando ele chegava nas cidades, geralmente ele ia em primeiro lugar nas sinagogas. Os grandes inimigos do apóstolo Paulo foram os judeus, que não reconheciam a Cristo e automaticamente achavam que eles teriam que fazer algo para serem salvos, que era pela observância da lei que eles eram salvos. E aliás, até hoje os judeus não reconhecem a Cristo. Muitas coisas hoje acontecem no mundo e muitas pessoas às vezes se revoltam, mas esquecem que às vezes isso é um próprio juízo de Deus, por conta dos judeus até hoje não reconhecerem a Jesus como Senhor, até hoje tentarem obter a salvação pelas suas próprias forças. Você vê isso em todas as epístolas de Paulo, ele combatendo de forma ferrenha, usando palavras agressivas para chamar aqueles cristãos que saíram do judaísmo e estavam no cristianismo, que estavam sendo tentados a pensar que eles poderiam contribuir para a salvação deles. Então o objetivo de Paulo aqui é deixar que a graça de Deus no seu nível mais puro. Como assim? É somente pela graça que os seres humanos podem ser salvos. Eles não podem contribuir com nada. Você está sentado aí, se você pensa que algum momento da sua vida Deus tem algum débito com você, tem o dever de fazer algo por você, tem o dever de atender alguma coisa que você peça para Ele, você está redondamente enganado. Tudo que você obtém diante de Deus é pela graça. O que é a graça? Em palavras muito simples e diretas, é um favor que você nunca mereceu, nunca vai merecer e nunca vai fazer nada para conseguir algo que a graça te atende. Então é graça. Paulo vai mostrar aqui que a salvação vem pela graça, pela justiça imputada por Cristo, ou seja, pela obediência de Cristo, a vida de Cristo, a obediência de Cristo, os méritos de Cristo, a vida perfeita de Cristo é imputada, é trazida sobre, é declarada sobre os cristãos, então eles podem ser declarados justos diante de Deus. Esse é o tema central da carta do apóstolo Paulo. Paulo também vai falar aqui. É interessante que quando ele escreve essa carta aos romanos, ele não escreve para exortar os romanos, muito diferente das outras cartas, talvez aí com exceção só dos Tessalonicenses e os romanos. Paulo escreve essa carta para trazer para eles novamente a memória daquilo que eles já tinham sido ensinados. Olha que curioso, no capítulo 15, verso 15, não precisa abrir, Paulo diz: vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Paulo está trazendo de novo à memória daqueles cristãos que estão em Roma, estas palavras, não para exortá-los, mas para firmá-los na compreensão de como funciona a salvação deles e de como é o Evangelho de Jesus Cristo.
Começando então propriamente no nosso estudo aqui da carta aos Romanos, ditas essas coisas introdutórias, nós dividimos a carta aqui em 8 partes, e vamos passar por cada uma delas agora. Primeira parte vai do Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Nessa parte, Paulo, ele dá uma saudação, e ele faz a sua introdução pessoal. Paulo aqui nessa saudação e nessa introdução pessoal, ele vai demonstrar que ele é o autor da carta, vai demonstrar para quem ele está escrevendo essa carta, e ele também vai falar da sua constante intercessão por aqueles cristãos que estavam em Roma, e pelo desejo que ele tinha de visitar eles. Você vai perceber isso principalmente nos versos 9 e no verso 11, Paulo vai falar que ele desejava visitar eles. Tudo indica que Paulo nunca conseguiu visitar esses cristãos aqui, até então. Durante a escrita dessa carta, ele ainda não tinha visto esses cristãos, não tinha tido contato com eles, e ele desejava visitar eles, desejava estar com eles, mas até então ele tinha sido impedido, porque ele estava fundando igrejas e estava fazendo outras viagens, e ele vai dizer isso mais para frente. Então essa primeira parte é mais uma parte introdutória. Você vai ver nos primeiros versos aí como Paulo, como um servo de Cristo e apóstolo, ele se apresenta como um homem que recebeu a graça de Deus, como um homem que não tem do que se gloriar, mas que se ele se gloria, ele gloria somente em Cristo, e somente naquilo que Cristo fez por ele, faz através da vida dele. Então ele faz essa pequena introdução e explica essas coisas nesses primeiros 15 versos. A segunda parte da epístola seria o tema, a justiça de Deus para os judeus e para os gentios. A segunda parte vai do Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Como eu disse, aqui está o centro da carta do apóstolo Paulo. A maioria dos teólogos, dos comentaristas bíblicos, dos estudiosos, concordam que o tema central está nesses 2 versos. E Paulo vai dizer que vale a pena nós lermos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego aqui gentil, tá? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O tema da carta então é a justiça de Deus se revelando no evangelho. Como isso funciona? Deus em sua justiça, Deus como justo, vocês já ouviram várias vezes isso, mas vale a pena, a vida inteira você vai ouvir isso, a vida inteira você vai falar isso, porque Cristo, o centro do evangelho é isso que eu vou falar agora. Deus em sua justiça, sendo justo, não poderia salvar pecadores que são injustos. Como que ele resolveria essa questão? Então ele envia seu filho, e o seu filho tem uma vida perfeita e justa na terra. E nos últimos momentos da vida do seu filho, os pecados daqueles que haveriam de ser salvos são lançados sobre o seu filho. Seu filho então é condenado na cruz do Calvário, e os pecados dos que seriam condenados são lançados sobre Cristo. Cristo então morre, não pelos seus pecados, mas pelos pecados daqueles que haveriam de ser salvos no futuro, pelos nossos pecados. Cristo então morre lá e é condenado pelos nossos pecados. Então acontecem 2 coisas na cruz do Calvário e na salvação de um cristão. Primeira situação, ele é perdoado porque os seus pecados foram condenados em Cristo. Cristo pagou o preço pelos seus pecados. A segunda coisa, que nós chamamos de dupla imputação. A primeira, os nossos pecados são lançados em Cristo, e Cristo morre, paga o preço pelos nossos pecados. Ele é condenado pelos nossos pecados. A segunda situação, porque para você ser salvo, você precisa ter uma vida perfeita. Você precisa ter um caminhar perfeito. E você, mesmo que seus pecados forem tirados de você, você nunca vai conseguir ter uma vida perfeita. Então como você vai ser salvo? Aí acontece a segunda imputação. A primeira, nossos pecados lançados em Cristo. A segunda, a vida de Cristo, a obra de Cristo, a perfeição de Cristo. Toda a perfeição que Ele caminhou na terra é atribuída, é declarada a nós, é lançada a nós. Então nós passamos de injustos e pecadores a
perdoados e agora nós somos justos. Por que nós somos justos? Porque a vida de Cristo, a perfeição de Cristo foi atribuída a nós. Por isso que ele está falando aqui, a justiça do Evangelho, que ele fala, é o poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justiça se revela no Evangelho, por quê? O que eu acabei de dizer é o Evangelho, nossos pecados lançados em Cristo, a vida de Cristo é lançada em nós, tá, mas ele fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Por que ela é de fé em fé? Como que eu faço para receber meu pecado ser perdoado em Cristo e a vida de Cristo ser lançada em mim, os méritos de Cristo serem atribuídos a mim? Como eu faço? Simples, pela fé. Quando eu creio em Cristo, creio na sua obra, creio em tudo aquilo que ele executou, essas duas coisas acontecem, meu pecado nele e a vida dele em mim. E aí então ele vem, o justo viverá pela fé. Paulo é genial e Deus, claro, Deus é genial, e ele escreve isso aqui, para mostrar primeiro, só há uma maneira de nós nos tornarmos justos aos olhos de Deus, pecado nosso em Cristo, vida de Cristo em nós cremos, então nós somos declarados justos diante de Deus. Isso tudo acontece porque você praticou alguma coisa boa para Deus? Não. Você fez alguma coisa que estava escrita na lei? Não. Você somente teve fé. E aí ele cita aqui, é curioso, né? Ele cita o justo viverá pela fé. Ele cita isso aqui é uma citação do Antigo Testamento. E essa citação, ela é de Abacuque 2,4. O que Paulo quer dizer com isso quando ele cita Abacuque 2,4 aqui? Primeiro, para ensinar para os judeus, ele não vai citar só o Novo Testamento, ele vai citar o Antigo para confirmar a autoridade daquilo que ele está dizendo. Mas o outro propósito é para mostrar que a salvação, a justificação é pela fé, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento só podem ser salvas não pela prática da lei ou qualquer coisa que elas tenham feito, mas sim pela fé delas em Deus, pela fé delas na promessa de que Cristo viria. É assim que elas são salvas. Então essa é a base do que Paulo está explicando aqui. É uma justificação pela fé em Cristo, não por qualquer obra dos que creem. Por isso que o justo vive pela fé. Nós só vivemos pela fé por conta disso, porque nós só podemos ser salvos pela fé, nós só podemos não ser condenados pela fé, e é dessa maneira que o cristão vive. Terceira parte da epístola aos Romanos, ela vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, e essa parte, ela fala da pecaminosidade universal da humanidade. Essa parte ela vai ser dividida em 3 partes. Do capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Paulo vai falar da pecaminosidade dos gentios, de nós. Vai mostrar como que os gentios são pecadores e como que eles estão mortos pelos seus pecados. A segunda parte, do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 8, Paulo vai ensinar sobre a pecaminosidade dos judeus. Não somente os gentios pecaram, mas os judeus também pecaram. E a última parte vai do capítulo 3, do verso 9 até o verso 20, e essa é a pecaminosidade, fala da pecaminosidade universal. Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, no verso 9, que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, e tudo o que a lei de Deus ordena, o homem descumpriu. Isso ele vai dizer no verso 19, portanto, se todos pecaram, se todos descumpriram o que estava na lei de Deus, a conclusão é óbvia, é o que está no verso 20, no capítulo 3, verso 20, ninguém pode ser justificado pela observância das obras da lei, ninguém pode ser salvo por fazer qualquer coisa diante de Deus, porque todos pecaram, todos descumpriram a lei de Deus, portanto todos estão condenados. Perceba o raciocínio de Paulo. Ele faz a introdução, depois ele mostra que a justificação é pela fé,
E agora ele vai começar a mostrar por que a nossa justificação é pela fé. E o primeiro argumento que ele está dando agora é: todo mundo pecou. Todo mundo descumpriu a lei de Deus. Se todo mundo descumpriu a lei de Deus, não tem como ninguém ser salvo pela observância da lei de Deus. É impossível. Ele está mostrando isso. Então nós seguimos para a quarta parte da Epístola aos Romanos, que vai do capítulo 3, do verso 21, até o capítulo 5, verso 21. Que essa aqui vai falar sobre a justiça de Deus para a justificação. Paulo vai falar aqui do capítulo 3, verso 21 até o verso 31, o restante do capítulo 3, do verso 21 ao 31, que essa justiça de Deus para a justificação, que promove a justificação, que nos torna justos aos olhos de Deus, ela é provada em Cristo pela fé. Ou seja, ele vai dizer aqui, que os cristãos são justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo vai mostrar que não há outro meio do cristão ser salvo, a não ser através da obra do que Cristo realizou por ele. Vamos ler então agora, no capítulo 3, no verso 27. Ditas essas primeiras coisas, que a justificação é somente por Cristo, ele vai dizer no verso 27, onde pois a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeu, e mediante a fé, o incircunciso, gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nessa primeira parte aqui, que Paulo vai mostrar que a justificação é provada em Cristo, ele mostra então que Cristo cumpriu toda a lei de Deus, e que só há uma maneira de nós sermos salvos: crendo em Cristo. E você percebe que ele pergunta, onde está pois a jactância? O que é jactância? Nada mais é do que o orgulho. Ele está querendo dizer para nós o seguinte: se é Cristo que cumpriu a lei, se é Cristo que teve uma vida perfeita, vocês têm que se orgulhar do quê? Quem são vocês, seres humanos, para chegar diante de Deus, pedir alguma coisa? Onde está o orgulho de vocês para dizer que Deus deve alguma coisa para vocês? É o que ele está falando. Ele fala, não tem como, vocês não fizeram nada para ser salvos, é pela graça, foi Cristo que fez. Na verdade, não é Deus que é devedor de vocês, é vocês que são devedores da graça de Deus. É o que ele está ensinando aqui. Depois, ainda nessa quarta parte da epístola, no capítulo 4, Paulo vai provar que a justificação, ela também acontece no Antigo Testamento, e ele vai dar o exemplo de Abraão. Paulo aqui no capítulo 4, não vou ler, como eu disse, eu vou ter que passar rápido e você precisa prestar atenção, porque são 16 capítulos e eu preciso resumir eles, e não é fácil resumir tudo que Paulo ensina aqui. No capítulo 4, Paulo então vai fornecer o exemplo de Abraão, mostrando que Abraão também foi, apesar de Abraão estar no Antigo Testamento, antes de Cristo nascer e de ele existir, pelo menos fisicamente na terra, ele também foi justificado pela fé. Olha que interessante, Paulo vai fornecer o exemplo de Abraão, que é o pai espiritual dos judeus, para provar aos judeus que ele não foi tornado justo por qualquer obra que ele realizou, mas sim por ter crido em Deus. Repara comigo agora no capítulo 4, no verso 3, olha o que ele diz aqui. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso aqui é fantástico. Por que Paulo vai usar o exemplo de Abraão? Porque o povo de Israel surge a partir de Abraão. Lembra da promessa? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para cá, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei em nome, e ser tu uma bênção. Pois bem, a promessa que Deus deu para Abraão é que dali surgiria o povo de Israel. Então Abraão é o patriarca, é o maioral.
E agora Paulo vai mostrar para tanto os judeus quanto para os gentios, que mesmo Abraão não foi justificado por qualquer coisa que ele tenha feito. Abraão foi um homem que teve fé, foi um homem que teve atitude, porque ele obedeceu a Deus ao sair da terra, da casa dos pais dele, da parentela dele, e saiu sem saber para onde ia, simplesmente confiando na voz de Deus, guiando ele. Foi um homem que obedeceu a Deus ao ponto de até querer sacrificar, a estar disposto a sacrificar o seu filho, para obedecer uma ordem de Deus. Mesmo Abraão tendo feito todas essas coisas, Paulo vem e ele cita aqui Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe o que isso significa? Abraão foi salvo, não porque ele levou o filho dele para sacrificar, não porque ele saiu andando para uma terra onde ele não saberia ir. Abraão foi salvo porque ele creu em Deus. Abraão foi salvo porque ele foi justificado pela fé que ele tinha em Deus. É o que Paulo está ensinando. Depois, no capítulo 5, Paulo vai mostrar que a justificação, ela garante bênçãos para os justos. Até agora, Paulo está provando como que essa justificação opera, que tanto crentes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, são justificados pela fé, não pelas obras da lei. Agora Paulo, nos primeiros 11 versículos do capítulo 5, vai falar das bênçãos da justificação. Então vamos lá, nós estamos aqui, o Evangelho é pregado para nós aceitamos a Cristo, somos perdoados através do sacrifício de Cristo, a vida de Cristo é atribuída a nós nos tornamos então justos diante de Deus. Deus não olha mais para nós e vê um povo sujo, imundo, apartado dele. Agora ele vê um povo com vestes novas, lavados no sangue de Cristo, um povo agora que é considerado justo aos seus olhos. Tá, o que esse povo ganha ao ser declarados justos? Ele vai declarar aqui, no verso 1 ele vai falar que os justificados vão ter paz com Deus. No verso 3 ele vai falar que os justificados se gloriarão na esperança da glória de Deus, ou seja, aqueles que foram justificados têm a certeza da salvação, a esperança deles é a glória de Deus no final dos tempos. Terceira bênção da justificação, o amor de Deus é derramado em seus corações pelo Espírito Santo, como está no verso 5, depois que eu sou tornado justo, automaticamente o amor de Deus é derramado em meu coração, eu recebo o amor de Deus, eu percebo que eu sou amado por Ele, porque os meus pecados foram apagados em Cristo, a vida de Cristo foi passada a mim, e agora eu sou justo, agora eu posso sentir o amor de Deus. Antes eu estava bloqueado pelos meus pecados, destruído pelos meus pecados, agora que a salvação chegou a mim, eu consigo sentir esse amor pelo Espírito Santo. Quarta bênção para aqueles que são justos, eles são salvos da ira de Deus, de acordo com o verso 9, obviamente, se eu me tornei justo diante de Deus agora, eu sou salvo da ira dele, eu não vou ser mais alvo da ira de Deus, como todos aqueles que não aceitam Cristo serão alvos dessa ira. Quinta bênção dos justos, dos justificados, eles são salvos pela vida de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, está no verso 10 do capítulo 5, e a última bênção aqui que ele cita, que é a bênção para os justificados, é que eles foram reconciliados com Deus, está no verso 11, isso é uma das maiores bênçãos que nós poderíamos receber ao nos tornarmos justos. Lembra que quando Adão e Eva pecam, eles correm de Deus, aquilo ali, Paulo vai explicar isso numa das suas cartas, é criada uma barreira de inimizade entre o homem e entre Deus. Deus não tem parte com o pecado, Ele não pode mais se relacionar, por isso Adão e Eva correm, eles não querem mais saber de Deus, eles estão endurecidos pelo pecado, a santidade de Deus afeta eles, eles vão correr dessa santidade. Depois que o Evangelho é pregado a mim, meus pecados perdoados, vida de Cristo a mim, me tornei justo, automaticamente eu desfruto de uma das maiores bênçãos que o cristão pode desfrutar.
eu sou reconciliado com Deus. Não há mais essa barreira de inimizade entre eu e Deus. Agora, através da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo, eu tenho contato pleno com Deus. Eu posso ouvi-lo, eu posso sentir a sua presença, eu posso caminhar com Ele diariamente. Essa é a última bênção que Paulo cita para os justos. Depois do capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, ele vai dizer que a justiça de Deus, ela está baseada na obediência de Cristo, o novo Adão. Por quê? Como que nós obtemos a justificação? Ele vai explicar no verso 18 do capítulo 5, que o pecado, ele entra pela ofensa de um homem, Adão, do antigo Adão, mas pelo ato de justiça, pela obediência perfeita do novo Adão, do último Adão, que é Cristo, essa justificação vai alcançar todos, tanto judeus quanto gentios. Então nós encerramos aqui a quarta parte da Epístola aos Romanos. A quinta parte da Epístola aos Romanos vai de Romanos capítulo 6 até Romanos capítulo 8. Nessa parte, Paulo vai mostrar que a graça reina por meio da justiça. No capítulo 6, Paulo vai nos mostrar que o domínio do pecado é destruído e a sua influência é resistida. No capítulo 6, Paulo vai mostrar, no verso 6, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o nosso corpo de pecado seja destruído, e assim nós não somos mais escravos do pecado, porque o nosso velho homem foi destruído, ele foi crucificado com Cristo. Nos versos 10 e 11, ele vai mostrar que Cristo, de uma vez por todas, para sempre, morreu para o nosso pecado. Portanto, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Não temos mais parte com o pecado. Por quê? Porque Cristo fez um sacrifício para todo sempre. Por todo e qualquer pecado que você cometer nessa terra, Cristo já morreu por esse pecado. Portanto, no verso 18 de capítulo 6, ele vai mostrar que nós somos libertos do pecado. E se nós fomos libertos do pecado, agora nós somos servos da justiça. E como nós nos tornamos servos da justiça, nós somos agora servos de Deus, e agora nós produzimos frutos para a santificação, que é o que está no verso 22. Paulo então vai dizer que a partir do momento que eu me torno um servo de Deus, antes eu estava dominado pelo pecado, mas Cristo crucificou o meu velho homem lá, então agora eu estou morto no pecado, estou morto para o pecado, não sou mais escravo do pecado, não sou mais dominado pelo pecado. Como eu não sou mais dominado pelo pecado, sou um servo da justiça. Como servo da justiça, eu sou um servo de Deus, e como um servo de Deus, eu produzo frutos para a santidade. A santificação é operada diariamente em mim. Que é a santificação? É a obra do Espírito Santo de ir convencendo você dos seus pecados e te purificar a sua jornada, para que à medida que você caminhe nessa terra, você se torne cada vez mais santo e cada vez mais parecido com Cristo. Essa é o fruto da justificação. Capítulo 7. No capítulo 7, Paulo vai mostrar que os crentes estão mortos para a condenação da lei. A lei não vai mais condenar eles, mas eles ainda não estão sem pecado. Eles ainda vão ter que conviver com o pecado. Romanos capítulo 7 é aquele texto que tem uma grande discussão em cima dele. Mas, resumidamente, no capítulo 7, Paulo vai mostrar que nós estamos mortos em relação à lei. Por quê? Cristo cumpriu a lei por nós. Nós não somos mais obrigados a cumprir a lei de Deus. Por quê? Cristo cumpriu ela por nós. Cristo foi perfeito por nós. No verso 7, ele vai mostrar que se nós fôssemos justificados pela lei, nós estaremos mortos. Por quê? Quando a lei é exposta, nós então conhecemos o pecado. A lei nada mais é do que ela mostra o que é o mandamento de Deus. Então quando eu descumpro a lei, eu desobedeço a Deus e automaticamente então eu caio em pecado. Dos versos 18 ao 20 do capítulo 7, vale a pena nós lermos, Paulo vai mostrar a luta do cristão com o pecado. Então capítulo 7, verso 18 ao 20, olha o que Paulo vai dizer aqui. Porque eu sei que
em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Apesar de nós estarmos mortos para a condenação da lei, nós ainda não estamos livres totalmente do pecado. Portanto, o cristão lutará contra o pecado durante toda a sua jornada nessa terra. Paulo inclusive mostra como essa luta do verso 18 ao verso 20. E no verso 24, ele vai mostrar o clamor do verdadeiro cristão. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, como um verdadeiro cristão, ele anseia, ele clama pela libertação plena do pecado, onde o pecado não terá mais qualquer parte, qualquer aspecto no corpo dele. Quando que isso ocorrerá? Na glorificação. Por isso que ele diz, desventurado homem que sou, ou maldito homem que sou, em algumas traduções diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo que ainda está sob a influência do pecado? Não é escravo do pecado, mas o pecado ainda exerce influência sobre esse corpo. Como um verdadeiro cristão, Paulo quer se ver livre completamente do pecado. Isso só vai acontecer na glorificação. No capítulo 8, Paulo vai mostrar que os que vivem pelo Espírito provam vitória sobre a carne. Aqueles que são justos caminham agora debaixo da direção do Espírito. Aquele que é tornado justo diante de Deus, como eu expliquei aqui várias vezes já, a justificação, passa a habitar nesse cristão o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser morada desse cristão. Então agora o cristão, ele não vai conseguir vencer o pecado pela sua própria força. Pela sua própria força ele sempre vai cair em pecado. Paulo vai explicar no capítulo 8 que aqueles que vivem debaixo da influência do Espírito caminharão em santidade. Ele vai mostrar que os que se inclinam para a carne, ou seja, aqueles que vivem debaixo do pecado, eles cogitam da carne, a tendência da carne é uma inimizade contra Deus, e assim, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Mas, por outro lado, aqueles que se inclinam para o Espírito, que andam debaixo da influência do Espírito, esses mortificam a carne pelo Espírito. Paulo dá o segredo aqui. Portanto, ele fala, cristãos, vocês não vão vencer o pecado pela própria força de vocês, mas é pelo Espírito que habita em vocês, que vocês vão matar, que vão mortificar a carne, que é o corpo. E aí ele vai dizer, esses que mortificam a carne pelo Espírito, esses sim, são os verdadeiros filhos de Deus. No verso 18 do capítulo 8, ele vai mostrar para aqueles cristãos que estavam vivendo debaixo daquela condição difícil, que apesar de todas as aflições que eles estavam vivendo, que é a perseguição do contexto de Roma, e principalmente por essa luta contra o pecado, que nós também vivemos, ele vai trazer um consolo para eles. Ele vai falar assim aqui, no verso 18, que esses sofrimentos não são comparados com a glória celestial. Paulo, em outras palavras, está dizendo, olha, apesar de ser difícil a sua luta contra o pecado, e essa luta ser diária, entenda, vai valer a pena. Porque todo sofrimento, toda dificuldade que você enfrenta nessa terra, toda luta, por mais árdua que seja contra o pecado nessa terra, ela não se compara com a glória que você vai desfrutar no céu. E aí ele vai encerrar o capítulo 8, com um dos versos mais belos de toda a Escritura. No verso 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam, que se inclinam para o Espírito. E ele vai mostrar, nos versos finais do capítulo 8, que em Cristo, ninguém é contra nós, no verso 31. Ninguém pode nos acusar, no verso 33. Ninguém pode nos condenar, no verso 34. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, no verso 35. Nós somos em Cristo, nós somos mais que vencedores, verso 37. E nos versos 38 e 39 ele vai mostrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo, com esses versos finais, ele está dizendo, apesar da sua luta contra o pecado, ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. Em Cristo você é mais que vencedor. Nada pode te separar do amor de Cristo, e nada pode te separar do amor de Deus.
Não tinha como ser mais perfeito o raciocínio do apóstolo Paulo, depois de explicar sobre a nossa luta contínua contra o pecado. Ele fala, apesar dessa luta, nada se compara com o que você vai desfrutar lá no céu. E outra coisa, enquanto você estiver nessa terra, ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar, nada vai te separar no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Partimos então para a sexta parte da epístola de Paulo aos Romanos. A sexta parte vai do capítulo 9 até o capítulo 11. Aqui Deus demonstra a sua justiça nos judeus e nos gentios. No capítulo 9, é um dos capítulos mais enigmáticos de toda a Escritura e que levanta inúmeras discussões até hoje. Mas quando você estuda esse capítulo é muito simples. Paulo aqui vai demonstrar como que a justiça de Deus se manifesta na história. E a justiça de Deus se manifesta na história da seguinte maneira: Deus salva quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele tem compaixão de quem Ele quer. Do verso 1 ao verso 5, Paulo vai dizer dos privilégios que os judeus têm, por serem o povo de Deus, por deles virem a lei, por deles virem os patriarcas. Mas aí, os romanos poderiam achar estranho, mas, poxa Paulo, eles têm todos esses privilégios, mas eles resistiram a Deus, então Deus fracassou, Deus falhou nessa salvação, porque os judeus resistiram, um monte de gente pereceu no deserto, não quiseram a Deus, são rebeldes até hoje, Deus falhou, fracassou então Paulo, que é o que ele pergunta no verso 6, ele vai começar a fazer perguntas retóricas agora, Deus então falhou? Nos versos 8 ao verso 11, Paulo vai dizer não, pois nem todos os que estavam em Israel eram de fato israelitas, mas ele vai mostrar que somente os que nasceram segundo a promessa de Deus é que são de fato israelitas. O que ele está querendo dizer quando somente são israelitas aqueles que nasceram segundo a promessa de Deus? Só nasceram segundo a promessa de Deus aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, e bem simples, só são israelitas de fato, só pertencem ao povo de Deus de fato, aqueles que foram eleitos por Deus. Continuamos o raciocínio. No verso 8 ao verso 11, então ele vai provar isso, que só são israelitas aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus, segundo a promessa de Deus, ou seja, só são israelitas aqueles que de fato foram eleitos por Deus para serem salvos. Do verso 14 ao verso 20, Paulo vai mostrar o sentimento do ser humano. Espera aí então, Paulo, você quer dizer que só são filhos de Deus aqueles que foram escolhidos por Deus? Paulo, mas isso é um absurdo, não tem cabimento. Do 14 ao 20, aí eles vão então começar a falar assim, Deus é injusto, é injustiça da parte de Deus escolher alguns para serem salvos. Paulo vai perguntar então, é injustiça da parte de Deus escolher uns para serem salvos e outros não? E ele responde nos próprios versos aí, do 14 ao 20, não, ele vai responder, e olha como é que ele responde, Deus tem misericórdia de quem quer, e Ele tem compaixão de quem quer, e ao homem não foi dado o direito de discutir com Deus, porque o homem é uma mera criatura. Ele usa o exemplo do vaso. Quem é você, homem, para discutir com Deus? Quem é o vaso para discutir com o oleiro? O oleiro é aquele que compõe o vaso da massa de barro. Ele está falando, o vaso pode, de alguma maneira, perguntar para aquele que está fazendo ele, por que você me fez assim? Paulo vai falar da mesma maneira, olha, Deus vai salvar quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele tem compaixão de quem Ele quer, e ninguém tem o direito de se levantar contra Deus e de acusar Deus de injustiça. E aí, no verso 24 do Romanos capítulo 9, Paulo agora vai dizer que são filhos de Deus, Deus escolheu tanto judeus quanto gentios, por isso que ele vai falar que todos, tanto judeus quanto gentios, não só os judeus. E é interessante, depois, no verso 29, que ele mostra que se Deus tivesse deixado Israel ser salvo pela sua própria força, se deixado Israel a sua própria sorte, ele diz que Israel teria terminado como Sodoma e Gomorra. Por isso Deus vai falar, se eu tivesse deixado Israel a sua própria sorte, conduzindo seus próprios olhos, eles terminariam como Sodoma e Gomorra. Por isso eu escolhi alguns dentre eles, e eles são o meu remanescente, portanto eu vou preservar esses e vou sustentar esses, e esses vão ser meu povo.
É o que ele diz aí no verso 27 e 28 de Romanos capítulo 9. No capítulo 10 da epístola, Paulo vai mostrar que a justiça de Deus, ela é recebida somente pela fé. Nos versos 1 ao 8 do capítulo 10, ele vai mostrar que os judeus buscaram a justiça própria e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Por quê? Desde o início, quando Deus ele deu a lei para o povo de Israel, ele nunca deu a lei para o povo de Israel, para que o povo de Israel fosse salvo pela lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, Deus deu uma lei para o povo de Israel, para que o povo de Israel percebesse que era impossível de praticar aquela lei, que eles iam cair naquela lei, então só haveria uma maneira deles serem salvos, pela promessa do Messias que haveria de vir. Então, o problema dos judeus, eles rejeitaram essa promessa, e ficaram desde o início da lei, tentando ser salvos pela sua própria força. Então Paulo vai dizer nos versos 9 e 11, que a justificação, ela obviamente não vem pela lei, não vem pela prática da lei, pela observância da lei, mas que ela envolve agora uma crença de coração e uma confissão de boca, que é aquele versículo que eu citei no início. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é a crença, isso é a maneira de eu ser justificado pela fé, crendo e confessando a Cristo, crendo no meu coração e confessando na minha boca por Cristo. Nos versos 12 ao verso 15, Deus vai mostrar como é operada a justificação. Ele vai mostrar aqui, Paulo vai mostrar como que essa justificação chega em nós. Ele vai mostrar que Deus envia os seus servos pregam o evangelho, as pessoas vão ouvir esse evangelho, vão crer, vão invocar a Deus, e então elas são salvas. É aquela parte que ele vai falar, como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Então ele vai mostrar isso. Ele envia os servos pregam, as pessoas ouvem, creem, e então invocam, e então são salvos. No capítulo 11, ele vai mostrar que a justiça de Deus é revelada nos judeus e nos gentios. Nos versos 1 ao verso 10, ele vai mostrar que mesmo os judeus sendo um povo rebelde, Deus não rejeitou os judeus por completo, mas ele reservou para si um remanescente fiel, os quais foram eleitos pela sua graça. Mais uma vez, ele mostra também que a eleição não é baseada na obra do homem, mas é baseada na graça de Deus. Sempre, tudo é graça. Lembra que eu disse, desde o início, um dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever Romanos foi manter a graça de forma pura? É o que ele está fazendo agora. Inclusive a eleição é pela graça, não por algo que tenham feito. Nos versos 11 ao verso 24, Paulo vai mostrar que foi pela rejeição e pela incredulidade dos judeus que os gentios foram alcançados. Primeiro Deus escolhe o povo judeu, trabalha com esse povo rejeita, então o evangelho é estendido aos gentios. Paulo vai mostrar isso nesses versos. Mas, nos versos 25 a 30, Paulo vai mostrar que os gentios não têm que se gloriar, porque tanto os judeus quanto os gentios desobedeceram a Deus, e por isso tanto um povo quanto o outro precisam da misericórdia de Deus para ser salvos. E aí ele termina o capítulo 10 com um louvor pela soberania de Deus e os desígnios na salvação dos judeus e gentios. Diante do que ele disse agora, que Deus salva quem quer, tem misericórdia de quem quer, como a salvação chegou nos judeus e nos gentios, ele termina louvando a Deus pela sabedoria de Deus e pela soberania de Deus na salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios. Partimos então para a sétima e penúltima parte da Epístola aos Romanos, que vai de Romanos capítulo 12, verso 1, até o Romanos capítulo 15, verso 13. Nessa parte, Paulo vai mostrar como que a justiça de Deus, ela vai ser recebida e ela vai ser expressa na vida do povo de Deus. Primeira parte, Romanos 12, do 1 ao 2, ele mostra que os justos, eles respondem à justificação que receberam pela sua consagração. Os justificados, então, eles vivem de uma forma santa, não se conformam com o mundo, e eles possuem uma mente renovada.
Essa mente, ela foi renovada pelo conhecimento do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Depois, ele vai mostrar como que os justos fazem parte do corpo de Cristo. No capítulo 12, do verso 3 ao verso 21, ele vai mostrar que os justificados fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira, e eles possuem diferentes funções nesse corpo. E é essencial eles observarem certas regras de caráter e convívio entre eles. Amor mútuo, respeito, ele vai trazer várias dessas características no capítulo 3, nos versos 3 a 21 do capítulo 12. Mostrando então que os justificados, eles têm uma nova mente, têm uma nova maneira de viver, fazem parte do corpo de Cristo, não somente fazem parte do corpo de Cristo, eles têm funções diferentes no corpo de Cristo, eles respeitam uns aos outros dentro do corpo de Cristo e convivem da maneira como Deus ordena a eles. No capítulo 13, Paulo vai mostrar qual que é a postura daquele que é tornado justo diante de Deus, diante da vida política e da vida social. Então ele vai mostrar que os justificados, eles são sujeitos às autoridades superiores, eles se sujeitam ao governo, no verso 1. Eles pagam os impostos e os tributos, está no verso 7 do capítulo 13. Eles andam dignamente nessa terra, em temor, no verso 13, e eles são revestidos de Cristo, está no verso 14 do capítulo 13. Depois, no capítulo 14 e no capítulo 15, até o verso 13, Paulo vai mostrar como que os justos convivem entre si, e ele vai mostrar também como que existe comunhão entre os cristãos justos, fracos e fortes. Então ele vai mostrar que os justos, eles auxiliam e acolhem os débeis, e os débeis aqui são os cristãos imaturos, são os cristãos que ainda têm problemas com dieta, com calendário. Aqui ele estava falando especificamente dos judeus, que ainda não comiam certas carnes, ainda não desfrutavam de toda a liberdade que Cristo já havia dado para eles, por ter salvo eles, isentando eles da observância da lei cerimonial e das outras leis. Então, agora ele vai mostrar que esses cristãos justos devem suportar esses cristãos mais fortes, devem ajudar esses cristãos mais fortes. Vai mostrar também que esses justos não vivem mais para si mesmos, mas vivem para o Senhor, como está no verso 7 e verso 8. Que esses justos não servem de escândalo ou tropeço para os outros, porque ele vai ter que respeitar o mais fraco, a consciência do mais fraco. Ele não vive mais para si, ele respeita esse mais fraco, não dá escândalo para esse fraco se desviar. E por fim, ele mostra que esses justos devem então acolher uns aos outros, ajudar uns aos outros. Então nós partimos para a última parte, a 8ª parte da Epístola de Paulo aos Romanos. Essa parte é muito rápida, porque aqui vai do capítulo 15, verso 14, até o capítulo 16, verso 27. Nela, Paulo vai falar dos seus planos e vai dar suas saudações conclusivas, suas saudações finais. Nos versos 14 ao 22, Paulo vai mostrar mais uma vez a sua visão do seu ministério. Ele vai falar que ele desenvolve o seu ministério entre os gentios, que ele estava pregando em vários lugares onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, por isso que ele ainda não tinha tido condições de visitar os romanos. Depois ele vai falar dos seus planos de visitar Roma, isso vai falar nos versos 23 ao 33. Depois, no capítulo 16 já, ele vai saudar vários cristãos em Roma. E aqui é muito interessante porque ele começa a citar nome por nome de muitos crentes que são mencionados aqui. Nesses versos ele mostra a comunhão que ele tinha com os outros cristãos e o vínculo que Paulo tinha com cristãos ali de Roma. E no capítulo 16, esse vale a pena nós lermos, para nós caminharmos para o fim, Paulo vai advertir aqueles cristãos contra os inimigos e a certeza de que esses inimigos seriam derrotados. No capítulo, então, 16, no verso 17, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com as suas suaves palavras e lisonjas, enganam os cristãos, o coração dos incautos.
pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. É interessante que Paulo, depois de fazer toda essa explicação da justificação, dando segurança e força para aqueles cristãos, nas suas últimas palavras, nas palavras finais, ele faz esse importante alerta. Olha, afasta daqueles que provocam divisões e escândalos, ou seja, não façam parte, esses são inimigos de Cristo, afastem-se desses, para que vocês caminhem aí, olha como ele diz, sejam sábios para o bem e simples por mal, ou seja, caminhem em obediência, não se vincule a essas pessoas, se afaste delas. Isso é uma regra para toda a igreja hoje em dia. Como que deve ser o comportamento dos cristãos em relação àqueles que promovem divisões e escândalos? A Bíblia não fala para você se aproximar deles, pelo contrário, afasta-se deles. Depois aqui, Paulo, do verso 21 ao verso 24, vai enviar aqui, os companheiros de Paulo vão enviar suas saudações, e ele termina a carta com o que nós chamamos da doxologia final, que é um louvor final ao encerrar a sua carta. É importante nós lermos também esses versos finais. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Não teria como encerrar uma carta tão graciosa e tão preciosa quanto essa, se não louvando a Deus, pela sua soberania, pelo seu poder e pela sua glória. Então que a Ele seja dada toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o panorama de Romanos. Vamos fechar os nossos olhos então.